Igeret HaTeshuvah, a carta explicando todo o conceito da Teshuvah, que as pessoas traduzem normalmente como arrependimento, mas na verdade é Teshuvah, voltar para Hashem. Vamos explicar extensamente muitos conceitos interessantíssimos da Teshuvah. O Números aqui começa trazendo a linguagem da Guemará, Tânia Bessof Yomá, estudando no final do tratado de Yomá. 3 tipos diferentes de capará de perdão existem e techuvá com cada um. Ou seja, se a pessoa transgrediu uma mitzvah tassé, uma mitzvah ativa, ela não colocou tefilin, ela não escutou o shofar em Rosh Hashanah, ela não pegou um lulav em Sukkot, e ela fez techuvá, somente a techuvá. Claro que techuvá é algo muito profundo, como vai explicar, mas somente a techuvá, ele não sai dali até que vão perdoar para ele. Ou seja, mitzvah tassé, mitzvah ativa, basta a techuvá. A vara mitzvah lota se transgrediu uma proibição da Torá, profanou o Shabat, etc, etc, e ele fez techuvá. A techuvá, ela deixa pendente o assunto, ainda não está limpo total, deixa em quarentena, vamos chamar assim, o problema, e o Yom Kippur perdoa, o Yom Kippur termina de expiar e de limpar. Que a ideia toda capará do perdão é, na verdade, limpar a sujeira que a gente fez com o pecado. Agora vamos aqui entrar num parênteses muito interessante. Aparentemente, pelas primeiras frases da Guemará aqui, a gente parece que transgredir uma mitzvah, ser uma mitzvah ativa, é menos rígido do que uma proibição da Torá, né? Porque a um basta techuvá, o outro techuvá ela só deixa em quarentena e Yom Kippur que termina. Então ele explica, por mais que em relação a cumprir é totalmente inverso. A mitzvah ativa, ela empurra uma proibição. Muitas vezes, quando tem as duas coisas se chocando, diz a Torá qual é a lei, você deve fazer a mitzvah ativa, mesmo que isso está transgredindo uma proibição. Dependendo dos casos, né? Cada caso é um caso, é complexo, não dá para explicar num vídeo curto, mas, por exemplo, existe uma proibição quando a pessoa tem lepra, tem uma mancha, tzarat, não existe hoje em dia, que não pode cortar essa lepra, não pode tirar fora esse sinal de lepra. E existe uma mitzvah de fazer o Brit Milá. Se por acaso a pessoa tiver uma mancha justamente onde precisa fazer o Brit Milá, diz a Torá, você deve fazer o Brit Milá, mesmo que vai acabar cortando a lepra, vai transgredir essa proibição de tirar o sinal da lepra. Esse é só um exemplo para a gente entender. Então, peraí, sinal que a mitzvah ativa ela é mais importante do que a proibição. Então ele explica por quê. Porque através de cumprir a mitzvah ativa, você está trazendo uma luz nos mundos elevados, luz infinitas de Hashem. Quer dizer, a mitzvah ativa ela tem uma qualidade específica que não tem na passiva, na proibição, que é você estar trazendo luz. Por exemplo, se você não falou o Shema um dia, mesmo que você fale o Shema depois, aquele Shema daquele dia você não falou. Como o Zohar escreve, que as 258 mitzvot ativas são 258 órgãos do rei. O que é um órgão? O órgão é uma emanação de força, uma manifestação de força. Então, cada mitzvah é uma manifestação da luz infinita de Hashem. E também na nossa alma, não só nos mundos, como na nossa alma, se trazendo essa luz. Como está escrito na Brahá, que a gente fala quando vai fazer uma mitzvah, achei que deixando a mitzvah, não santificou com as suas mitzvot. Não existe uma Brahá numa mitzvah proibida, né? Numa mitzvah que está proibindo fazer alguma coisa. Existe a Brahá na mitzvah ativa, né? Para colocar o tefilin, para fazer alguma mitzvah. Agora, em relação a techuvá, a gente está vendo aqui que a mitzvah ativa ela é mais fácil relativamente, então perdoam para ele realmente, né? Não vai ter castigo por ele ter ido contra a vontade de Hashem, que Hashem mandou ele fazer e não fez, ele não fez como ordem divina, mamar amelech, a frase do rei. Então, é verdade que aparentemente o perdão é mais fácil, como a gente falou. Por outro lado, existe um outro ponto que é a luz faltou. Você está perdoado, mas aquele Shema, aquela luz que você podia ter emanado, não foi. Como nossos sábios falam sobre o versículo que fala meu vato, um estrago que não dá para se consertar, é aquela pessoa que não falou um Shema numa noite, por exemplo. Então, é verdade que ele vai se cuidar de falar o Shema agora todo dia, para sempre. A Teshuvá não vai adiantar aquilo que ele anulou. Uma vez que ele não falou aquele Shema, aquela luz faltou. Curiosamente, está explicado nos livros que se for uma techuvá mais profunda, mais forte, ele consegue até trazer aquela luz daquele Shema que ele não falou, mas isso é de um nível muito mais profundo. Uma techuvá tradicional, a pessoa se arrependeu do que fez errado, decidiu fazer o positivo, decidiu falar Shema agora para sempre, aquela luz daquele Shema que ele não falou ainda está faltando. Isso tudo o Mozaken está explicando para a gente ver, entender a aparente contradição do que é mais forte, a mitzvah ativa ou a mitzvah passiva, as proibições da Torá. Agora vamos ver o que acontece nas proibições da Torá.
Por que que realmente a Teshuvá é mais difícil, que a Teshuvá só deixa em quarentena e o Yom Kippur que termina, porque através de uma proibição o mal gruda na alma e a pessoa faz um defeito, modo de falar, na luz lá em cima, na fonte, na raiz, nos levushim, 10 sefirot de Asiá, como explicado no Zohar, né, que de lá se faz almas por seres humanos, etc. Ela está explicado sobre essa questão. Então, tem essa questão do defeito, da sujeira. Por isso que o perdão para a alma dele, para limpar a alma dele. E lá em cima só é até Yom Kippur, como está escrito, que Yom Kippur, Deus está perdoando a impureza do povo de Israel e dos seus pecados perante Hashem, Tithar. O que quer dizer perante Hashem, Lifnei Hashem? Quer dizer algo muito profundo, muito elevado, perante Hashem. É justamente aí, só aí você vai conseguir se purificar, só a Teshuvá ainda não limpou a sujeira, tem que vir o Yom Kippur, tem que vir esse nível mais alto para realmente conseguir limpar a sujeira. Mas de qualquer jeito, por que o Morazakene se estendeu em explicar isso tudo, para a gente não aprender daqui, dessa frase da Gemara, uma leniência, Haz Shalom, das mitzvot ativas. Ah, tá vendo? É só fazer uma Teshuvá que tá resolvido. Então a mitzvot ativa não é tão importante, não. A gente explicou extensamente por que é mais fácil fazer techuvá na mitzvah ativa e mostrou como ela é muito importante, até que ela empurra às vezes uma proibição e a luz que vai faltar se você não fizer. Então, não é para a gente entender que não é tão importante fazer uma mitzvah ativa, principalmente a mitzvah de Talmud Torá, de estudo de Torá, né, de estar procurando estudar o tempo inteiro, de estar procurando aproveitar o tempo e não ficar perdendo tempo, etc. Como a gente vê uma frase que sabe, os sábios falam que Deus, modo de falar, abriu mão do castigo sobre Avodazará e outros pecados capitais, por mais que é careta, é morte do Beidin, são pecados que realmente muito severos, mas não abriu mão de Bitul, Talmud Torá, de pessoas não estarem estudando Torá. Então, é uma mitzvah ativa, mas ela é muito, muito importante. Não é para a gente aprender uma leniência disso que a Gemara fala que basta fazer techuvá para perdoar. Continua a Gemara, isso tudo foi uma explicação do Morazakene, continua a Gemara, a pessoa que ela transgrediu pecados mais sérios capitais, que é careta, que a alma é banida, ou morte no Beidin, etc. Então, como é que faz? Claro que antigamente o Beidin, o tribunal executava a morte, tudo isso. Hoje em dia a gente tem a chance de fazer techuvá mesmo por pecados mais sérios. Então, como que é a techuvá e o Yom Kippur junto? Eles tolim, eles deixam em quarentena, eles deixam pendente, e os castigos, os sofrimentos que a pessoa pode ter, memarquim, terminam esse perdão. Como a gente falou, que capará é exatamente a linguagem de terminar, esfregar, limpar a alma, né? Porque toda a ideia do castigo, toda a ideia da capará é limpar o sujeiro do pecado, não é um castigo em si, não existe um castigo em si. Como está escrito, eu vou castigar vocês, vou lembrar o pecado de vocês com doenças, com sofrimentos. É claro que esses sofrimentos a gente pode fazer techuvá e rezar para Hashem, para que esses sofrimentos sejam de uma maneira muito, muito branda, como a Gemara conta, que se a pessoa ela coloca a mão no bolso para pegar uma nota e veio outra, isso já pode ser considerado também como um sofrimento. Até aqui a linguagem da Braita explicando sobre a techuvá, e daqui em diante o Morazakene vai explicar muito interessante todo o conceito da techuvá. Ay